Tá gravando aí? Sistema cardíaco, né? É um sistema que está interligando todo o teu corpo. Por quê? Porque de alguma forma o sangue vai ter que chegar nos seus vasos inferiores, superiores. Então, assim, todo esse sangue vai precisar ser oxigenado no pulmão, né? Isso é interessante, porque o coração em nenhum momento, né? Diferentemente dos outros órgãos, né? Não o sistema nervoso, mas o coração também é um órgão que não para, né? Se o cara parar, aí o cara tá morto. Então é um órgão que funciona durante o dia inteiro, bombeando sangue para o corpo todo, cerca de, deixa eu colocar aqui uma só curiosidade, tá? Isso aqui é um valor chutado. É um valor chutado por quê? Porque se você sair correndo agora, esse valor já muda, né? Então você bombeia 14 mil litros por dia aproximadamente, né? Se o seu teu coração tem uma frequência cardíaca, ou seja, o número de batimentos por minuto, de 70 batimentos por minuto, né? Faz a conta aí, né? Novamente, né? É, novamente, 70 batimentos por minuto em estado de repouso. Se você correr e fizer alguma coisa, isso já aumenta. Então, é um órgão muito, muito, muito forte. Então essa é uma das características. Quem tiver com o microfone aberto aí, por favor, dá uma desligada para tá ecoando. Obrigado, gente, obrigado. Olha só o coração, onde é que está posicionado, né? Se vocês lembrarem na anatomia, onde que está posicionado? No meio do peito, né? Ele tem o tamanho de um punho fechado. Ele tem cerca de 300 gramas. Também é um bom chute, por quê? Porque você pega uma menina pequenina ou um cara pequeno, de 1,45 m, né? Lógico, vai ser menor, em comparação com um cara de 2 metros, quase 200 quilos. Então, o coração, em média, né? Mais ou menos tem 300 gramas e o tamanho do punho de uma pessoa, de uma mão fechada, né? O cara coloca aqui atrás do externo. E é interessante agora vocês saberem, até porque depois em fisiologia, vocês vão estar aprendendo a ritmicidade cardíaca. E nós vamos estar fazendo a leitura, né, do eletrocardiograma. Então, olha só, onde que está posicionado? Se você fizer uma linha mediana, não como a minha, tudo torta, né, mas é para dividir o corpo na metade. Você percebe que o coração ele tem quase 2/3 da massa cardíaca, né? Ou seja, do tecido cardíaco voltado para o lado esquerdo, né? Da imagem do paciente, como vocês estão vendo aqui. Então vocês têm aqui o lado esquerdo de um lado e o lado direito de outro lado. Muito importante, gente. Todas as figuras que vocês virem do coração, que tiverem nessa disposição, o lado esquerdo sempre vai ser contrário da sua mão direita, né? Você, ó, tua mão direita está aqui, e esse aqui é o lado esquerdo, tá? Porque você está olhando o paciente. Faz de conta que esse paciente que está aqui na tela está olhando para você. Então, para você não errar, você tem que ficar esperto com isso aqui. 2/3 da massa desse coração aqui está deslocado aqui para o lado esquerdo. Então, o que você percebe, né? Que só sobrou, né, praticamente o a base cardíaca do lado direito, né? Isso na maioria das pessoas. Pode ser que tenha alguém com defeito, né? Então aqui, essa parte que eu vou estar agora sublinhando para vocês, fazendo um risco, deixa eu trocar aqui a caneta, ficar um pouco maior. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, né? Grande parte dela é voltada para esse lado aqui. E olha só que interessante. Toda essa parte aonde que você vê essas estruturas aqui cardíacas, né? Os vasos, né? Como artérias e como veias, e o lado direito é chamado de base cardíaca. Que interessante, né? Você pegar a base sempre é embaixo, mas aqui no coração é ao contrário. E essa outra parte onde eu estou desenhando aqui, olha, onde que você encontra a ponta do coração, isso aqui é chamado de ápice do coração, tá? Ápice. Então podemos dizer que o ápice é ligeiramente voltado para o lado esquerdo, apontado para baixo, bem no cantinho aí do diafragma. Então isso é o ápice. E o coração, na verdade, ele está acima desse músculo respiratório aqui, olha, que é chamado de diafragma, tá?
diafragma. Então, assim, podemos dizer que o coração está repousando sobre o diafragma. E o coração é esse tipo de órgão aí que está dentro de uma cavidade que eu vou estar falando para vocês. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu pegar esse desenho aqui. Vou aproveitar a situação, que nós estamos aqui ao vivo, e se virar no 30. Deixa eu só aproveitar aqui, eu vou estar aumentando aqui. Duplicar aqui. Tá. Vou entrar aqui, vou fechar aqui. Vou limpar o frame. Pagar tudo para vocês não terem mais consulta. Ah, o senhor pagou já e estava copiando, né? Tipo PowerPoint, fica tranquilo, tá tudo gravado, a gente volta de novo. Tecnologia a favor da ciência. Olha aqui, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a caneta e vamos estar falando mais um pouquinho. Essa cavidade, tá? Toda essa cavidade, porque se você arrancar fora todos esses órgãos, né? O pulmão, o coração e os vasos, vai ficar um buracão aqui, ó. Vai ficar um buracão aqui. Essa cavidade, ela é separada dos demais órgãos, que são órgãos abdominais. Essa é uma cavidade chamada de cavidade torácica, né? Torácica. Essa cavidade torácica do tórax aí, ele tem uma região chamada de mediastino. 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 Esse mediastino aí é onde se abriga aí o órgão coração, né? Por exemplo. É uma caixa, se você tirar fora, fica tudo oco. Ele tem várias películas, membranas aí que revestem essa cavidade. E de forma alguma é interessante que entre líquido aí no mediastino. Muitas vezes, num acidente de trânsito, por exemplo, uma costela dessa aqui, olha só, uma costela dessa aqui, ela pode bater e virar para dentro da cavidade do mediastino e pegar aí, por exemplo, o pulmão. E como o pulmão ele é muito rico em vasos, por exemplo, só por curiosidade, ele começa a sair líquido para dentro do pulmão. E aí, na verdade, o local começa a ficar cheio de sangue. Isso é bem comum, isso em emergência, né? Você vai atender uma ocorrência, o indivíduo caiu de moto ou sofreu um acidente, ele está com uma costela virada perfurando. Isso é o tal do pneumotórax, né? O pulmão ele perde essa capacidade elástica, né? Por causa de uma quantidade de líquido ou mesmo de ar dentro do mediastino. E aí é necessário furar essa região para extravasar. Uma das coisas que também acontece, né, que é tão importante, né, essa área do mediastino, é que também o coração em volta dele, né, tem um espaço. E se começar a encher muito de água nesse espaço, né, ele dá uma circunstância chamada de tamponamento cardíaco. Tamponamento. Como vocês vão estar trabalhando no hospital, então vocês vão estar vendo que isso é algo comum, por exemplo, acontecer em um acidente. E aí, às vezes, o cara nem infartou, e aí você vê os cirurgiões abrindo o tórax, expondo o coração para fora. Mas o cara não infartou, o que o cara está fazendo? Né? Você está pensando. Não, é porque em volta do coração começa a encher de água, encher de líquido, de sangue. E esse sangue segura esse coração e não deixa ele bater, e não deixa expandir as câmaras. É como ele estivesse querendo bater e tem alguém segurando ele lá, que no caso aí seria o sangue. Então é necessário fazer esse procedimento cirúrgico, né? E essa condição clínica é chamada de tamponamento cardíaco. É uma condição bem severa aí, tá? Basicamente, isso aí é a parte aonde que o coração está posicionado. Agora vamos ver se eu abrir esse tórax e o que eu encontro lá dentro. Vamos estar vendo isso aqui. É isso que eu vou estar encontrando. Ô, professor, mas o coração não está, não estou conseguindo ver ele. Claro, você não está conseguindo ver ele. De jeito nenhum. Porque o teu coração está aqui, ó. Teu coração está aqui. Você vai estar abrindo, cerrando o osso externo, que está atrás do osso externo. Aí você vai ver que ele está embaladinho. Você vai falar, poxa, mas não tem coração aqui. Tem sim. Ele está embalado por uma espécie de um tecido, né? Em volta. Que esse tecido é uma proteção extra, é uma espécie de uma membrana. Do lado de dentro da membrana, ela tem um aspecto meio oleoso, meio ceroso. E pro lado de fora ele é meio rugoso, para conseguir aderência, né? O nome disso aí é chamado de pericárdio, como tá aqui, ó. Pericárdio, tá? Ele é dividido em dois pericárdio. Um pro lado de dentro é o ceroso.
E pro lado de fora, né? Pro lado de fora é o fibroso. Podemos dizer que o coração parece uma fruta, né? Que coisa meio nojenta. Você tem que descascar ele para achar ele dentro aí da cavidade do mediastino, né? Então aqui que você encontra um coração. Olha só quanta gordura que tem essa aí, né? Então aqui você tem essa estrutura aqui. Beleza, gente? Né? Ele está embalado, né? Isso aqui na verdade é uma embalagem aí do coração como se fosse uma membrana, né? Uma membrana aqui que protege o coração. Membrana. Daí surgem alguns nomes e termos clínicos de doenças, né? Como a pericardite, né? O que é? Uma infecção do pericárdio. Então vem daí esse nome aí. Bora ir pro próximo, que agora a gente começa a entender, né? Mais essa anatomia cardíaca aí. Coração pro lado de fora, que você vê isso aqui, gente. Essa característica aí. A cada movimento que ele faz de espremer o sangue, né? De ejetar o sangue. Espremer, que é coisa feia, né? Olha, preciso começar a ler livros de português. Ejetar. Ejetar o sangue. Deixa eu colocar aqui. Ejetar o sangue, que é a contração cardíaca, né? A contração do músculo miocárdico. Você vai pegar o sangue dentro, você vai pegar e espremer ele. Na hora que ele faz esse movimento de espremer, é ejetar. Isso aqui nós tem um nome, né? Fisiológico, que é a sístole. Ah, tá certo falar contração? Tá certíssimo, sístole. É a contração, né? E o relaxamento que você tem, ó, vou por aqui o relaxamento, vou estar abreviando que a caneta está meio letárgica hoje, né? Aqui é a diástole. Por isso está vendo aí o coração, né? Mexendo e fazendo esse movimento. Diástole. Olha que imagem bonita aí que você acaba vendo, né? Só que a gente vai ver esse coração do lado de fora, a gente vê, na verdade, algumas dilatações, algumas proeminências, né? E que são proeminências, vou pegar aqui, derivadas do átrio, tá? Tanto o átrio direito como o esquerdo. Depois que eu dividir as câmeras, você vai estar entendendo, né? Átrio. Tecnicamente é farinha do mesmo saco, né? Mas essas dilatações, essas proeminências que você vê aqui, ó, nessa parte aqui e nessa parte aqui, né? Ela tem um nome, né? Ela tem um nome. Ela é chamada de aurícula, né? Auricula. Por que eu estou falando isso agora, né? Porque o coração que você está vendo aqui é a parte externa. Então, assim, você não consegue ver, né? Você sabe onde que está, mas necessariamente onde é que está o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, né? O ventrículo direito e o átrio direito. Mas você consegue ver claramente aonde se encontra a aurícula, principalmente a aurícula aqui do lado direito, que é essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui é a aurícula direita, tá? Para vocês conseguirem ver. Pro lado de fora, você consegue ver um monte de artérias, ó, e veias. Aqui você não consegue precisar claramente quem são elas, né? Porque aqui é um coração de verdade aqui que está batendo, que foi descascado tecnicamente. Então aqui, pro lado de fora, você consegue ver as artérias e veias coronárias, tá? Depois tem alguns detalhes anatômicos que eu vou estar abordando. Deixa eu ver aqui. Artérias e veias coronárias. Tá aqui. Aí você consegue ver assim, anatomicamente o coração. Agora, o que mais nos interessa, que eu vou estar mostrando agora, é o que está pro lado de dentro. Esquece esse desenho que é muito bonito, você está vendo do coração, e eu vou fazer um diagrama. O que é um diagrama? Oi? Alguém chamou lá no chat? Não. Deixa eu dar uma olhadinha lá se tem alguma. Essa aqui é o coração que você tem, tá? Mas esquece esse desenho porque agora fica complicado na hora de você enxergar. Você tem que prestar atenção e dominar o diagrama cardíaco. Eu sugiro fortemente
que você faça 500 mil diagramas desse aqui. O que é diagrama? É uma representação didática, pedagógica, que você conseguir entender. Não necessariamente a posição anatômica do diagrama, mas vai ser fatal. Então tá tranquilo. Primeira coisa que você vai estar desenhando aqui, olha só. Estou tentando desenhar o máximo possível, né, que pareça aí com a realidade cardíaca. É isso aqui. É uma coisa que está dividida aqui em 4 câmeras, né, que você acaba vendo aí. Então, isso é o diagrama. Vou aproveitar que tem essa imagem e mostrar para você que nós temos uma espécie de um tecido aqui, olha só. Vou estar mostrando aqui dentro para você. Repare que o coração ele tem uma parede, né? Uma parede, um músculo cardíaco, para o lado de dentro e para o lado de fora. Então vamos fazer assim, ó. Aqui é para o lado de dentro, como se eu fosse cortar um pedaço do coração, né? E aqui é para o lado de fora. Vou estar pintando agora pelo lado do meio do coração, para você conseguir entender aqui, ó. Miolo. Então eu peguei esse coração que está aqui e aí eu cortei um pedaço de carne dele. A parte que está no meio do coração, ela é chamada de miocárdio. Miocárdio. Miocárdio, tá? A parte que está para o lado de fora do coração, que seria essa parte aqui, ela é chamada de epicárdio. Vou deixar aqui colocado aqui, epicárdio. E a parte, vou trocar a caneta para ficar mais fácil para vocês conseguirem entender, que está aqui para o lado de dentro do coração, ela é chamada aqui de endocárdio. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Depois tem no livro também essas palavras aí, eu faço na edição de imagem aí, as coisas aparecerem escritas logo embaixo, tá? Então você tem assim a parte de dentro do tecido do coração é endocárdio, a parte do meio, que é a parte maior, a parte que está maior, mais grossa da câmara cardíaca é o miocárdio, por isso tem um infarto do miocárdio, né? Porque ele acaba morrendo esse músculo, e a parte de fora do coração, já em contato com as membranas, né, que é chamado de pericárdio, é chamado de epicárdio. Então nós temos 3 camadas que compõem as paredes do coração, para vocês verem aí, tá? Guardem aí. Daí vem alguns nomes clínicos, né? Endocardite, né? Que é a infecção por lá de dentro. E aí vai. Belezinha, gente? Quer dúvida aí, dá um toque. Ó, câmaras cardíacas, estou desenhando aqui do lado aqui para vocês verem, tá? Câmaras cardíacas. Estou aqui abrindo isso aqui. Isso aqui é uma representação somente gráfica, tá? Não tem nenhuma intenção de mostrar a realidade anatômica. Faça uma tatuagem no braço do coração para você não esquecer desse desenho aqui. Parte de cima, quem que você tem? Átrio. Tá? Se é para o lado de cá, então aqui é o átrio direito. Se é para o outro lado, aqui é o átrio esquerdo. Lembrando que você está vendo o paciente, né? É uma vista anterior. E a parte de baixo, nós temos aqui o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Nossa, professor, ficou aí um coração, né? Então o coração ele bombeia o sangue para o corpo. Não. O coração, na verdade, são 2 bombas. Como se tivesse comprado uma bomba, não uma bomba que explode, né? Mas uma bomba que bombeia a água. Você colocasse numa lagoa essa bomba aí e ela drenasse a água para uma outra lagoa. Então o coração é uma representação melhor, né? A melhor definição que eu tenho não é nem nesses livros agora que tem no mercado, como Tortora, Anatomia de Selle. É o livro raiz, né? É o livro brutal, que é o livro chamado Fisiologia do Guyton. Né? Esse aí é um livro interessante para a gente ler e estudar anatomia. Eu, particularmente, acho um barato isso aqui. Então, eu estou desenhando aqui 2 pedaços de coração, lado direito e lado esquerdo aqui, ó. E vou separá-los por uma câmera aqui, em cima, né, e embaixo. Aqui nós temos aqui uma abertura, nós temos aqui uma outra abertura,
e uma outra abertura aqui. Uma outra abertura aqui, uma outra abertura aqui, uma outra abertura aqui. Vocês veem claramente isso aqui. Nós temos aqui um coração do lado direito e uma parte do lado esquerdo. Lógico, né? Você vai abrir o cara, você vai ver um coração só. Você não vai estar vendo dois, né? Eu estou falando de um modo representativo, mas é realmente isso que acontece. E eles estão unidos, entre aspas, né? Por uma parede, né? Por uma parede. Que no caso, na anatomia, essa parede aqui é a chamada de septo. Septo. Tá? Mas não deixa de ser uma parede, né? Está dividindo as estruturas. Tanto é que se essa parede, esse septo está furado, e há uma comunicação entre um ventrículo e outro, né? Isso é uma complicação clínica. Idem com o átrio. Né? Se você tem uma parede dividindo aqui, ó, entre os dois ventrículos, é septo interventricular. Se você tem uma parede dividindo entre os dois átrios, é septo interatrial. Então você vê uma parede de divisão entre eles. Mas por que eu falei que são duas bombas juntos? Não, por quê? Porque o lado direito do coração, ele bombeia o sangue do corpo para o pulmão. Então esse aqui ele bombeia o sangue do corpo para o pulmão. Vou abreviar aqui. E aqui ele bombeia o sangue do pulmão, que está recolhendo o sangue do pulmão, né, na verdade, para o corpo. Então você vê uma máquina perfeita, como se fosse duas bombas soldadas, que o Guyton parafrasia assim, né? São como se fosse duas bombas de escorva. Né? Escorva significa drenagem. Uma está drenando o sangue do corpo para o pulmão, e a outra bomba, que está drenando do pulmão, que já está oxigenado o sangue, para o corpo. É isso que o Guyton quis dizer, né? Então isso aqui é uma anatomia mais grotesca aí do coração, tá? Que eu quero que vocês entendam essa parte aí. Vamos lá explicar por mais pormenores aí as estruturas cardíacas e novamente fazer aqui o desenho aqui das câmaras. Então vamos estar representando aqui o diagrama, né, do coração aqui, né? Cada vez tentando fazer pior do desenho, né? Então a gente tem que sempre... Olha só, é uma obra de arte, né? Vamos aqui apagar essa parte aqui. Vamos apagar essa parte aqui. Essa parte aqui. Quando eu estava na graduação, acho que eu fiz uns desenhos assim e acabei xerocando, né? Fazendo fotocópia desses desenhos aí. E aí eu usava isso para estudar. Lógico, né? Não estava completo, estava assim, ó, desse jeito tá agora. E aí eu ia nomeando os bois aqui para conseguir ver se estava legal aí meu estudo. Então, o que você tem que saber aqui desse coração? Você tem as câmaras cardíacas, né? Os átrios e os ventrículos aqui embaixo. E vamos agora ver algumas estruturas que estão chegando no coração e como ele está dividido, tá? Então vamos lá. Primeira estrutura que você vê no coração. Teu coração bate? Claro que bate, né? Pergunta idiota. Se não tivesse batendo, você estava morto. Mas a pergunta é: o teu coração bate com uma certa sincronia? Você consegue imitar o batimento cardíaco? Depois eu coloco aí um batimento cardíaco. Vamos tentar imitar, né? Você pega assim o coração, você está ouvindo, que é auscultar, né? A gente chama de ausculta cardíaca. Ele faz um barulho assim, ó. Tum, 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 tum. Que é uma frequência ritmada cardíaca. Mas o coração não pode uma hora falar assim, eu vou fazer uma escola de samba, né? Um tum, 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 tum. Não vai fazer isso aí. Então alguma coisa deve acontecer no coração. Alguma coisa deve regular. Então é isso, né, que acaba fazendo o controle da ritmicidade cardíaca, entre outros, tá aqui. Nessa região aqui, bem aqui em cima, ó. Bem aqui quase no teto do átrio direito. E uma outra estrutura que controla a ritmicidade cardíaca está aqui embaixo, né?
bem aqui no assoalho e entre átrio e ventrículo, né? Quase aqui no meinho aqui. Então vamos dar o nome disso aqui que você já conhece e já ouviu falar. Isso aqui é chamado de nó sinoatrial. Vou pôr aqui para vocês aqui, ó. Nó sinoatrial. Atrial. O pessoal, ele coloca assim, ó, NSA. Parece símbolo americano. E agora, nós temos aqui embaixo o nó atrioventricular, tá? Nó atrioventricular. Átrio. Vou abreviar, tá, gente? Porque não cabe aqui, porque eu tenho que apagar o desenho. Que é o NAVE. O pessoal abrevia como NAVE e abrevia aqui como... Então, esses dois carinhas aqui, eles são os marca-passos do coração. Então, você já viu o paciente, o coração do cara estava com arritmia. Arritmia significa um descompasso no batimento cardíaco, né? Você consegue ver por traçado de eletrocardiograma. E aí esse paciente aí, ele colocou um marca-passo, que nada mais é que um dispositivo eletrônico, que tem uma bateria, que fica dando choquinho no coração, né? Regulando esses impulsos cardíacos e que fazem o papel de um nó sinoatrial e muitas vezes de um nó atrioventricular, né? Então isso aqui é um marca-passo do coração, ó. Marca-passo. Eles que controlam a ritmicidade cardíaca. Nesse primeiro momento agora, antes de a gente adentrar na fisiologia, né, 1 e 2, eu de um modo bem generalista, né, o que é aí o nó sinoatrial. Mas depois aí tem alguns complementos, né, que estão relacionados a isso aí. Beleza, gente? Essa parte aqui tá ok? Então vamos lá. Aqui nesse lado desse coração, né, vou aproveitar agora esse desenho, vou estar fazendo aqui em azul. Vocês percebam, né, que tanto aqui para o lado direito, como aqui para o lado esquerdo, você tem aí um acesso para o ventrículo. Tá vendo esse acesso aqui, ó? Um acesso por ventrículo, que seria nada mais, nada menos que essa estrutura aqui, ó, né? Que seria essa estrutura. E seria agora, deixa eu mudar a cor, porque vermelho não vai contrastar, que seria agora essa estrutura aqui, ó. Então essas estruturas aqui que eu estou colocando para vocês, elas são válvulas cardíacas, tá? A válvula cardíaca, ela impede com que ocorra o retorno do sangue. Então ela só deixa ir para frente, só, é como se fosse uma porta, né? Só vai para um lado e é mais difícil você voltar ao contrário, né? Ela favorece um sentido. Para o lado esquerdo, você tem uma válvula atrioventricular que ela é chamada de válvula mitral. Depois eu vou estar entrando com detalhes no nosso próximo encontro explicando para vocês aí os pormenores e a fórmula que essas válvulas fecham. Aí eu vou estar falando de cordas tendinhas e músculos papilares, mas não é para hoje não. Hoje a ideia é algo mais simplista. E aqui, para o lado direito, nós temos aí a válvula tricúspide. Tricúspide. Cúspide. Tá? São as válvulas que nós temos que impedem o retorno do sangue. E aqui no coração, aqui na parte direita ainda, né, da saída do ventrículo, nós temos uma outra válvula, tá? Essa válvula aí, ela é chamada de válvula pulmonar. Pulmonar. Ela é uma válvula do tipo semilunar, né, pelo formato dela. Depois eu vou estar falando as particularidades das cúspides para vocês, o porquê recebe esses nomes aí. E aqui, para o lado esquerdo, lembre isso. Até porque aqui sai uma grande artéria, né? Vou até desenhar ela, que tão importante que ela tem. Lembrando, mais uma vez, que esse desenho não corresponde à anatomia, né? Porque a saída daqui, na verdade, é aqui no alto, né? Mas esse desenho ajuda demais vocês entenderem. E aqui na parte de baixo, nós temos aqui uma outra válvula, né? Chamada de válvula aórtica. Aórtica. Então, moral da história, né? O teu coração,
assim como o meu, assim como de todos, eles têm 4 válvulas cardíacas, né? As que são superiores, que são as válvulas mitral e tricúspide, e as outras válvulas aí, que elas estão nos ventrículos, né? Que elas são chamadas de válvula pulmonar, do lado direito, e válvula aórtica do lado esquerdo. Essas aqui são as válvulas cardíacas do teu coração. E finalmente, né? Vou estar falando aqui de uma estrutura para vocês conseguirem ver, tá? Novamente, olhando esse coração, eu vou desenhar alguns vasos sanguíneos, tá? Para a gente conseguir encerrar essa primeira parte aí da aula. Então, eu vou estar desenhando novamente aquele esquema tenebroso, né? Que vocês não conseguirão mais ver de tanto desenhar isso aqui. Vou estar apagando aqui para conseguir desenhar os vasos sanguíneos. E agora, de antemão, eu já faço uma menção aos vasos e por que eles recebem nomes estranhos aí, né? Você vai estar vendo algumas particularidades. Aqui nós temos um vaso sanguíneo. Vaso é o coletivo, tá? Quando eu não quero falar nem artéria e nem veia, eu estou citando algum cano que está transportando alguma coisa, no caso de sangue, eu chamo de vaso. Aqui também, a comunicação, aqui também. Vou estar cortando, né? Fazendo uma secção aqui. Depois vocês vão estar vendo as particularidades da anatomia da aorta, coisas para as próximas aulas aí. E aí um outro vaso aqui em cima também. Tá? Isso é muito importante dar o nome aos bois agora, porque vai ficar mais claro para vocês aqui. Então eu vou estar já fazendo as setas e indicando para vocês aqui o nome das estruturas. Daria para fazer tudo no desenho anterior, mas ia ficar uma bagunça, né? Bom, para o lado esquerdo, vamos começar pelo lado esquerdo, né? Para a gente não se confundir. Ou escolhe um lado na hora de estudar, tá? O sangue ele vem daqui, tá? E o sangue aqui ele vai sair para cá. Tá? Ele vai passar por todas essas câmaras cardíacas aqui. Aqui é o movimento do sangue. Eu não vou estar falando agora desses detalhes, mas eu quero que você saiba para que existe esse vaso. Esse vaso aqui é chamado de veia. É isso mesmo, veia. Depois, no próximo encontro, eu quero que você me fale aí porque chama veia. Veia pulmonar. E por que ela tem esse nome estranho? Veia pulmonar. Depois eu falo a diferença de veia e artéria. E aqui, no caso, aqui embaixo, nós temos aqui a artéria aorta, né? Nós temos a artéria aorta. Aqui na parte aqui de cima, já no átrio direito, nós temos aqui as veias cavas, tá? Veias cavas. E aqui na parte de baixo, nós temos aqui, é isso mesmo, a artéria pulmonar. Artéria pulmonar. Então essa basicamente é do modo com que o sangue chega no coração por esses vasos aqui. Então nessas partes aqui, ó, nós temos aqui a veia cava e a veia cava inferior, por isso eu pus veias cavas, que vão estar chegando no coração, né? Lembrando que isso aqui é um diagrama, não corresponde ao coração que está aqui do lado, tá? Esse aqui é o caminho do sangue. E aqui para o lado esquerdo, aqui nós temos a veia pulmonar, sabendo que o sangue cai aqui no átrio direito, aliás, no átrio esquerdo, passa aqui pelo ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta. Esse aqui é o caminho do sangue. E no último slide que eu vou estar colocando para vocês aí, só para uma consideração, para te mostrar a diferença de veia e artéria. É a última coisa que eu vou estar falando agora. Eu estou desenhando agora uma artéria muito mais calibrosa, tá? Se eu for estar comparando com a veia. Isso aqui é uma artéria. E a veia é um negocinho meio mirradinho, né? Como se fosse aqueles canos aí que é utilizado em agricultura para fazer uma irrigação, né? Ele parece um saco preto, na verdade, daqueles que é utilizado para irrigação de gotejamento. Então a veia é muito mais fininha o tecido, tá? Mas ela tem um detalhe. A veia, ela tem válvula interna.
tá? Tem válvula que impede aqui o refluxo. Então você tem aqui o sangue passando pela essa região, aqui, e ele não volta ao contrário. Você não vê o sangue voltar ao contrário. Isso aqui é uma veia, tá? Isso aqui é uma veia. Veia, né? Então, assim, ela tem as camadas, né, mais estreitas. Estreitas. Tá feinho aqui, mas dá para entender. Tá mais estreitinha aí. É como se fosse um tecido mais fino. Já a artéria não. A artéria é formada por uma musculatura lisa, tá? Ela tem nervo, inervação. Vocês que são técnicos de enfermagem, né, já sabem disso aqui. Quando você pega uma artéria, o paciente sente dor, né? Ela arde, né? Por quê? Porque ela tem 3 camadas bem distintas. É como se fosse um músculo cardíaco, na verdade, né? Então você tem uma parte que é a túnica. Vou pôr aqui, ó, túnica. Vou estar dividindo ela em 3, de fora para dentro, né? Túnica externa, né? A túnica média e a túnica interna. Interna, que é da parte de dentro, né? Depois na histologia vocês vão estar vendo que isso pode ter outros nomes também aí, né? Mas são só sinônimos só. Então, gente, basicamente é isso do sistema cardíaco hoje, né? Estava planejado aqui. Deixei planejado as outras aulas aí para o sistema cardíaco. Eu vou estar vendo aí no próximo encontro falar sobre vasos, para onde o sangue vai, para onde o sangue vem. Falar um pouco mais como que funciona esse controle da ritmicidade cardíaco, no que se diz a respeito do sistema de Purkinje e feixe de His, e falar sobre a distribuição do sangue ao longo do corpo. Vou tentar aí mostrar para vocês a pequena e grande circulação, que são partes mais teóricas e fisiológicas aí do coração. E alguma coisa que tenha faltado, como coronárias e veias, ciclo coronário, eu vou estar fechando no próximo encontro para vocês aí. Deixa eu ver se tem perguntas lá no chat para a gente responder. Agora a gente encerra essa parte da aula gravada e vamos para essas aulas aí que tem a ver com perguntas.